Muito bem, pessoal, estamos de volta. Tivemos que atrasar 5 minutinhos para uma recuperação pessoal. Então, após essa homenagem que muito nos emocionou, nós vamos agora para o quarto painel, que é, na verdade, o último painel, depois teremos uma palestra de encerramento, e sobre demonstrações financeiras primárias. Esse assunto, então, vai ser explorado aqui pelos palestrantes que vou chamar agora. Tadeu Sendon Ferreira, board member do IASB Londres. Luiz Murilo Strub Lima, gerente de políticas e procedimentos contábeis da Petrobras e membro observador do CPC, representando a CNI. Paulo Roberto Gonçalves Ferreira, superintendente de normas contábeis e de auditoria da CVM. E eu convido, então, o Leandro Mauro Ardito, sócio de auditoria da PwC Brasil, para moderar esse painel. Leandro, está com você. Obrigado. Obrigado, Haroldo. Bom dia a todos e todas. É um prazer enorme estar aqui novamente no seminário do CPC, um seminário muito importante e muito relevante para todos nós nesse nosso ambiente profissional. E uma honra estar com gente tão brilhante como é o Tadeu, o Paulo Roberto e o Murilo, pessoas com quem eu já tenho interações, alguns um pouco mais, um pouco menos. Esse quarto painel vai tratar de um tema que ele é importante para todos nós que trabalhamos nesse ambiente profissional da contabilidade. Então, a gente pega a fala do Marcelo sobre ESG, né, que a gente teve o painel ontem, o segundo painel ontem. Isso já deveria estar no sangue e é um tema super atual do nosso dia a dia. Mas aí, se a gente pega os outros dois painéis que a gente teve, que são super importantes, complexos e relevantes também, combinação de negócios envolvendo entidades sob controle comum e Head Accounting, alguém poderia dizer, isso não aplica à minha realidade, isso não está na minha empresa, então eu vou ouvir, mas muito pelo contrário. Os dois temas são super relevantes e complexos e necessitam de estudo. Agora, esse aqui especificamente, não tem ninguém que não é afetado com relação à preparação de demonstração financeira, utilização de demonstração financeira, regulação de demonstração financeira, auditoria de demonstração financeira e análise para tomada de decisão. Então, chamo a atenção para a importância desse projeto do IASB, a importância dos palestrantes que a gente terá hoje aqui, trocando ideia com a gente, nos ensinando um pouco do ponto de vista de cada um deles e nos apresentando a perspectiva do que vem pela frente. Então, eu vou chamar primeiro o Tadeu Sendon, membro do IASB Board, para passar para a gente a perspectiva do IASB, a perspectiva dele com relação a esse projeto e o que vem por aí. Tadeu, por favor, obrigado. Muito obrigado, Ardito. Antes de qualquer coisa, elogiar os quadros que estão aí atrás de você, muito bonitos, muito bom gosto. Já está compartilhando aí a apresentação, muito bem. Antes de qualquer coisa, parabéns pela homenagem ao Plöger. Eu tive muita oportunidade de estar com ele, não somente na época de PwC, nos cursos, mas também nos eventos de Abrasca, CPC. É uma pessoa querida por todos e eu acho que essa homenagem foi muito justa mesmo. Parabéns a todo o trabalho que ele fez e parabéns a toda a organização. Bom, primeiramente, agradecer por mais uma vez eu ter a oportunidade de participar desse seminário internacional do CPC. Parabéns à organização por fazer, né, o evento acontecer. A gente sabe da dificuldade que é, especialmente nesse momento. A gente sai de uma plataforma presencial para uma plataforma virtual, a gente sabe o trabalho todo que existe por trás disso, então parabéns por ter feito isso acontecer. Antes de eu começar a falar do tema da apresentação, eu preciso ressaltar que o que eu falar aqui são minhas opiniões, não necessariamente são as opiniões do IASB ou mesmo da IFRS Foundation. Nessa apresentação, eu vou passar um pouco do feedback que nós recebemos aqui. Ele é preliminar ainda, para vocês terem uma ideia, nós vamos ter acesso à compilação desse feedback sobre o projeto Apresentação Geral, Divulgação, ou simplesmente Demonstrações Financeiras Primárias ou Principais, como queiram chamar, em dezembro, quando o staff passa para nós uma compilação do que eles conseguiram em termos de informação dos outreaches e das cartas comentários.
Se puder passar o próximo slide, por favor. Obrigado. O projeto de demonstrações financeiras primária, ele faz parte de um trabalho maior que a gente tem aqui na Fundação, Better Communication in Financial Reporting, ou melhor comunicação em relatório financeiro. Esse projeto ele entrou na agenda de trabalho em 2015. O Exposure Draft ele foi publicado no finalzinho de 2019 e acabou, por conta da pandemia, estendendo o prazo, normalmente de 180 dias, ele foi um pouco maior, ele foi estendido até 30 de setembro. O objetivo do projeto, como está aí, é melhorar a forma com que as informações são comunicadas nas demonstrações financeiras, e aqui definitivamente não estamos ferindo o 11º mandamento do Ploger. A gente está tentando melhorar e não complicar, com foco nas informações incluídas especificamente na demonstração de resultado. Então, embora o projeto seja de demonstração financeira primária, o foco aqui é a demonstração do resultado. Se puder passar para o próximo slide, por favor. Aí. Bom, a minha apresentação eu vou focar aqui no feedback, né? Então, não é o objetivo aqui eu falar da proposta em si, do Exposure Draft, mas só para a gente lembrar aqui que a partir das pesquisas que foram conduzidas com principalmente investidores primários, que são, usuários primários, que são os investidores, credores, emprestadores, tanto atuais como potenciais, tentando capturar e identificar deles, né, quais são as principais áreas no relatório financeiro, mais especificamente na demonstração do resultado, nas quais nós, o IASB, aqui precisaríamos nos concentrar. E nós ouvimos aí, tá no slide, 3 temas principais. O primeiro, estrutura e conteúdo da demonstração do resultado. O que nos foi dito é que varia entre as entidades, mesmo dentro do mesmo segmento, do mesmo setor. Isso torna naturalmente difícil para os investidores avaliar e comparar o desempenho financeiro. E aí, em resposta a isso, o IASB propõe exigir subtotais definidos na demonstração do resultado para dar um pouco mais de consistência. O segundo tema que está aí é a qualidade da desagregação da demonstração financeira. Novamente, os investidores alegam que, às vezes, eles não recebem as informações necessárias para a tomada de decisão. E aí, em resposta, o IASB decidiu dar mais orientação, melhorar os requerimentos, né, para agregação e desagregação de informação nas demonstrações financeiras. E, finalmente, o último tema aí, medidas de desempenho da administração ou informações não gap. O que os investidores nos disseram que essas informações são úteis, já é uma tradição do mercado, mas falta transparência. E aí, em resposta, transparência e consistência. Em resposta, o IASB propôs algumas definições e trazer parte dessas medidas em certas circunstâncias para dentro das demonstrações financeiras. Nesse contexto, além dessas propostas principais, o IASB também propôs mudanças relacionadas no próprio IAS 1, mas em outras normas. Tudo isso sempre correlacionado com o assunto de apresentação da demonstração do resultado, mas o foco aqui é basicamente essas 3 áreas que eu citei. Tem também a demonstração de fluxo de caixa, que tem um pouco a ver com as categorias criadas aí nessa proposta, mas eu vou falar um pouco do feedback também sobre esse tema, né? Também esclarecer que, apesar de a gente citar bastante IAS 1, ela não é uma norma que altera o IAS 1. Na verdade, ela substitui o IAS 1, vai ser uma norma nova, mas grande parte do texto do IAS 1 é carregado para dentro desse pronunciamento novo, o que basicamente, alguma coisa vai até para o IAS 8, que tem mais a ver com prática contábil, mas o grosso vai migrar para dentro dessa nova proposta norma, e só tendo alteração no que diz respeito à demonstração do resultado. Se puder passar para o próximo slide. Muito bem. Aí aqui eu tentei colocar de uma forma didática um pouquinho dos feedbacks aqui para ficar mais fácil de explicar. O Exposure Draft ele ficou em audiência pública até 30 de setembro. Então já terminou. O staff está nesse momento coletando, analisando o resultado tanto dos outreaches que nós fizemos alguns aí do Brasil, o Murilo vai falar um pouco sobre isso, os comentários que nós recebemos, as cartas comentários, né, e fico muito grato que a gente recebeu bastante carta do Brasil, né, isso é muito bom, é muito positivo, isso aí eu acho que é importante. O Ardito fez uma referência importantíssima, né? Na verdade, isso é um tema que afeta
todos, né? É impossível que uma empresa não esteja afetada pelo que está sendo incluído nessa proposta, né? Então, como eu falei, eu espero que o staff apresente os resultados desse trabalho na reunião de compilação, né? Na reunião de dezembro do board, e o que eu vou passar para vocês aqui é só uma visão preliminar desse feedback, né? E para essa apresentação, eu escolhi o feedback de 2 stakeholders, que geralmente, quando se trata de norma nova ou mudança grande em uma norma existente, tem posições em grande parte antagônicas, né? Os usuários primários e os preparadores, né? Os usuários primários são os investidores, como eu falei, credores, prestadores, né? E os preparadores são justamente aqueles que passam as informações. Um quer mais informação e o outro quer menos custo, né? Que, aliás, está dentro do 11º mandamento, aí, novamente, de não complicarás. Bom, eu fiz um sistema de sinal aqui para facilitar a mensagem verde, amarelo e vermelho, para demonstrar justamente o verde quando há suporte com relação à proposta, o amarelo quando suporta, mas tem algumas questões, e o vermelho aí quando tem alguma discordância, algum nível importante de preocupação. Alguém pode questionar que o amarelo não é muito amarelo, o vermelho não é muito vermelho, mas dá para ver aí esse diferencial, eu espero que vocês consigam acompanhar. Então, vamos lá, vou começar falando do tema de subtotais e categorias na demonstração do resultado. A proposta, lembrando, é criar 3 subtotais na demonstração de resultado. Você teria o lucro operacional e receitas e despesas de coligadas e joint ventures integrais, e aí você tem o lucro antes de financiamento e imposto de renda. Você também tem o lucro líquido e também de operações descontinuadas. Isso aqui continua, esse tema, ele não muda, então a gente não vai abordar. Então, focar nesses 3 aí, né? Lucro operacional somado com receitas e despesas de coligadas, joint ventures integrais, e aí o lucro antes de financiamento e imposto de renda. Quando a gente coloca esses subtotais, imaginando aqui os subtotais, você acaba criando ou dividindo a demonstração de resultado em 4 categorias de suporte, que a gente chama. É operacional, coligadas de joint ventures integrais, investimento, e aí você tem a categoria de financiamento. De novo, como eu falei, eu não vou falar aqui de imposto de renda e operação descontinuada, que também são categorias, mas não é o foco da proposta, porque permanece como estava antes, né? Então, o foco são essas 4 primeiras categorias que eu citei aqui. Então, indo direto para o feedback, nesse caso da criação dessas categorias e subtotais, no caso dos usuários, de uma maneira geral, eles entendem que a proposta traz uma melhora significativa na estrutura e conteúdo da demonstração de resultado. E aí, nesse ponto aqui, é bom a gente contextualizar que talvez esse não seja um problema tão grande no Brasil. A gente tem, até por força da lei das sociedades por ação, usos e costume, a gente tem mais ou menos as demonstrações de resultado um pouquinho parecidas aí no Brasil. Mas quando a gente expande para vários países, aí a gente começa a perceber que a estrutura e o conteúdo da demonstração de resultado, ela varia entre entidades, como eu falei, até mesmo dentro da mesma indústria, do mesmo segmento, né? Por isso, não é à toa a boa recepção por parte dos usuários. Já do lado dos preparadores, está aí com o símbolo de atenção, né? É uma mudança importante em relação ao que tem sido feito hoje. Então, se tem uma mudança importante em relação ao que eu vinha fazendo, com certeza isso vai implicar em custo. Aqui não seria simplesmente, vai reduzir custo. A visão geral dos preparadores é que aumenta o custo, e aí também alegam que algumas indústrias, o resultado operacional pode ter pouca importância se quase todas as receitas e despesas são relacionadas com o que a gente chama de negócio principal. Por exemplo, é o caso dos bancos e alguns outros segmentos. Aí você teria um pedaço muito grande que ficaria dentro desse resultado operacional. E também os preparadores alegaram que, com relação a rastrear ganhos e perdas cambiais entre as categorias, pode ser difícil e custoso, e por isso, né, que eu falei, eles têm essa luzinha amarela com relação a esse assunto, né? Agora eu vou eu estava assistindo antes a apresentação do Chiqueto, do Flores, né? E eu vou fazer um parênteses aqui, para falar um pouco do que está na proposta, porque o Chiqueto acabou tocando esse ponto, né? A alocação dos ganhos e perdas cambiais, que também se aplica a variações no valor justo de derivativo, ela tem que ser feita na mesma categoria afetada pelo risco que pretende gerenciar. Então, pode ser que fique operacional, pode ser que fique dentro até mesmo de receitas e despesas de coligados de joint ventures integrais, pode ficar
dentro da categoria de investimento, pode ficar dentro da categoria de financiamento. Vai depender, de novo, da categoria onde o risco que ele pretende gerenciar está sendo afetado. Então, no exemplo que o Chiqueto deu, ele citou aí no Hedge Account, né, proteção de receita de exportação. E aí, pela proposta, a variação do derivativo, ele citou que um derivativo protegendo, também deveria ser ali classificada na linha de receita. Não poderia ser classificado, por exemplo, na categoria de financiamento, que foi uma pergunta que entrou, que o Arisa fez para o Chiqueto, né? Então, na verdade, até contando um pouco do caos aqui, né, em nossas discussões, como ele falou, né, ele de um lado do rio e eu do outro, a gente chegou a discutir sobre o hedge de fluxo do Tamisa, com o objetivo, né, de proteger o risco de baixa ou de altas severas da maré. Mas, naturalmente, que a gente pode deixar para falar isso num outro seminário. Eu só vou fechar o parênteses aqui e continuar a apresentação, senão acaba estourando o tempo, o Ardito puxa a minha orelha aí. Então, vamos falar agora de apresentação, mas eu não podia deixar de falar isso, que eu escutei o Chiqueto falando, mas eu vou aproveitar para soltar uma dessa aí, né? Não posso perder a oportunidade. Apresentação das despesas operacionais por função, por natureza. A proposta ela requer apresentar o resultado operacional por função ou por natureza dos dois métodos, aquele que fornece a informação mais útil. Esse é o princípio básico. O ponto aqui é que não é mais uma escolha livre. Então, não apresenta de um jeito ou de outro. Até no Brasil, a gente já tinha uma certa restrição por conta da lei das sociedades por ação, mas aqui, se em algum caso havia alguma opção, deixa de ser uma opção e reforça que a empresa não pode misturar os dois métodos, né? A proposta também, ela vai querer que se uma empresa, vai requerer que se uma empresa apresenta a demonstração de resultado por função, ele abra as despesas por natureza na nota explicativa. E aí tem que totalizar. A gente, de certa forma, no Brasil já tinha esse hábito, mas esse assunto fica reforçado e fica mais forte para dizer que são todas as despesas que estão por função. Então, portanto, estou falando do resultado operacional, tem que ser aberto na nota explicativa, né? Nesse ponto, os usuários eles concordam com o requerimento de apresentar um método que proporciona informação mais útil. E por que o amarelo, né? Porque eles insistem, no caso de apresentar a demonstração de resultado por função, que haja abertura das informações sobre a natureza das despesas e receitas para cada função. Então, você vai abrir a natureza da receita ou da despesa do que tiver na linha de receita, o que tiver na linha do custo do produto vendido, despesas gerais administrativas, o que tiver na linha de despesa de vendas. Então, você tem isso na demonstração do resultado e abre por função a natureza das receitas e despesas na nota explicativa. Do outro lado, os preparadores. A preocupação é grande, né? Lógico, por conta de custo de preparar a informação por natureza, especialmente quando a apresentação é por função, que é o caso da maioria das indústrias no Brasil. Tem alguns comentários sobre conflito com exigência local, mas eu pessoalmente acho que esse ponto ele aparece em quase todos os itens da proposta. Fica claro que, em geral, o problema não é a proposta em si, mas o custo local de eventualmente ter que atender IFRS e requisitos locais. É uma mensagem que fica claro, muitas vezes a questão tributária, muitas vezes a questão societária, mas no fundo, se a gente aqui no IASB tiver que administrar cada uma das peculiaridades que existem em cada país, a gente acaba não tendo um conjunto global de práticas contábeis, né? Então, talvez cada país tem que tentar de alguma forma, endereçar esse assunto, né? O mais importante, e é legal que a gente viu isso em várias cartas, que a mensagem das duas partes, né, tanto de usuário quanto de preparadores, de que o ideal é tentar achar uma solução balanceada, né? Bom, além da definição de categorias e subtotais que eu citei antes, o Exposure Draft também tem outras propostas que estão relacionadas com o tema de desagregação. A proposta esclarece o papel da demonstração financeira primária, das notas explicativas, fornece princípio para agregação e desagregação, inclui itens de linha requeridos para apresentação em separado, portanto, não pode ficar fechado dentro de uma linha. Um exemplo é o goodwill, ele tem que estar destacado lá, por exemplo, no balanço, o efeito dele no resultado também, se houver. Dá orientação sobre como agrupar diferentes itens que são imateriais. E aqui o problema aqui é tentar, o que eu vou fazer com a linha que
todo contador adora, que é a linha de outros, né? Então, a gente também está tentando, de alguma forma, endereçar isso, né? Enfim, tem um monte de pequenas alterações relacionadas com informações mais granulares e úteis para os usuários, e, de uma maneira geral, tanto usuários quanto preparadores concordam com a proposta do Exposure Draft. Se a gente puder mover para o próximo slide, por favor. Obrigado. De acordo com... Fala de coligadas, joint ventures integrais e não integrais. De acordo com a proposta, as empresas apresentariam separadamente o resultado de coligadas e joint ventures avaliadas por equivalência entre aquelas que são consideradas integrais e aquelas que são consideradas não integrais. Ou, se alguém quiser chamar de integrada ou não integrada, nesse momento não é importante a gente entender a proposta. Na demonstração de resultado, essas receitas e despesas dessas coligadas de joint ventures, elas são apresentadas abaixo do lucro operacional. Então, eu entro com o lucro operacional e aí eu entraria com as receitas e despesas das coligadas de joint ventures integrais, teria um subtotal, porque diria que essas empresas estão mais próximas do lucro operacional, elas não estão no lucro operacional, mas estão mais próximas. Por isso, eu entro com subtotal, e aí o restante, os outros investimentos que são não integrais, vamos chamar assim, entrariam dentro da categoria de investimento, né? Esse que é o que está sendo proposto, né? E qual foi o feedback que a gente recebeu? Tem aí um sinal vermelho aí, mas eu acho até que eu exagerei aqui, né? Porque os usuários, eles concordam que o resultado de equivalência não deveria entrar no resultado operacional. Tem muito preparador que acha que, se ele é integral, as minhas operações deveriam entrar, etc. e tal. Então, nesse ponto, os usuários concordam que não tem que entrar no resultado operacional. Mas não acham que tem que ter essa segregação entre integral e não integral na demonstração do resultado. Mas alguns responderam que talvez essa segregação seja útil, mas, de novo, não na demonstração do resultado, na nota explicativa. Já os preparadores, eles entendem que a definição no Exposure Draft pode envolver julgamento significativo, levantar muitas dúvidas, porque na cabeça do administrador, ele tem muito essa visão de que aquela coligada joint venture, especialmente joint venture, é parte do business principal. Então, eles, de alguma forma, entenderam que é interessante a proposta de deixar separada aquelas que eles enxergam como parte do negócio dele, aquelas que eles enxergam de uma maneira um pouquinho mais distante. Eles gostaram, só que acham que a definição pode fazer com que tenha algumas dificuldades de julgamento, aí tem muita subjetividade envolvida, e aí um pouco mais de orientação seria melhor. O outro item que a gente tem aí no slide, itens não usuais, o que o IASB está propondo aqui é uma definição de receitas e despesas não usuais. As receitas e despesas são identificadas como usuais, não usuais. Se for razoável esperar que, em termos de natureza, o tipo, valor, não ocorrerão por vários períodos anuais futuros. Ou seja, o que a gente chama de valor preditivo limitado. O foco aqui é olhar para frente. Se eu acho que uma determinada receita e despesa não vai voltar a acontecer, aquilo seria o item não usual. Então, olha que coisa, é um pouquinho diferente, não é olhar para trás, é olhar para frente. Se eu tenho uma receita ou despesa correndo agora que não vai acontecer lá para frente, eu deveria classificar isso como um item não usual. E aí, eu vou fazer a abertura disso na nota explicativa, e aí no Exposure Draft tem como fazer isso, né? Nesse ponto, os usuários concordam que a divulgação desses itens é uma informação útil, na verdade, já em vários materiais isso já está lá, né? Mas tem algumas opiniões diversas sobre a definição de itens não usuais. Alguns acham que a definição do Exposure Draft é limitada, que poderia incluir, por exemplo, itens que se repetem, mas por um período de tempo. Então, em tese, alguns outros itens poderiam ser incluídos também na definição de itens não usuais, da maneira com que o Exposure Draft provavelmente fique de fora. Então, eles pediram um pouquinho mais de orientação e talvez expandir aí a definição. Já os preparadores, que na verdade muitos, como eu falei, já utilizam esse tipo de segregação, eles chamam de item não recorrente, principalmente na apresentação para investidores, eles também entendem que essa definição está limitada, ou seja, eles entendem que mais itens poderiam atender a definição de não usuais. E, rapidamente, para falar do penúltimo tema, ainda tem fluxo de caixa, medida de desempenho da administração, a proposta aqui é trazer para as DFs parte das chamadas non-GAAP measures, que a gente costuma falar, né?
que são normalmente divulgados em comunicações ao mercado fora das demonstrações financeiras, por exemplo, às vezes no relatório de administração, no press release, apresentação para o investidor. O objetivo aqui é tentar complementar totais ou subtotais especificados nas normas IFRS, mas trazendo um pouco mais o olhar da administração sobre como ele enxerga aspectos específicos do desempenho da empresa. Então, eu tenho a demonstração financeira padronizada IFRS, mas aí você tem trazer um pouco dessas apresentações que são feitas para o mercado para trazer um pouquinho da visão da administração, de como ela enxerga o desempenho financeiro da empresa. Não preciso nem dizer que, do ponto de vista dos usuários, eles apoiam a ideia, em resumo, acham que isso vai trazer uma maior consistência e maior segurança, porque uma vez que você traz para a demonstração financeira, passa a ser auditado e tem alguns critérios aí que vão trazer um pouco mais de consistência. Por exemplo, se a administração mudar um critério de um ano para o outro, ela tem que explicar por que está mudando. Então, tem uma série de detalhes aí que trariam essas duas coisas, né? Um pouco mais de segurança e um pouco mais de consistência com relação à qualidade da informação. Já os preparadores, em geral, também apoia a proposta, mas chama atenção para o aumento, novamente, de custo na preparação, especialmente porque, veja bem, eu já tenho essa informação na comunicação para o mercado, mas ali ele não tem nenhum tipo de obrigação, por exemplo, de reconciliar com a linha mais comparável da demonstração do resultado. A gente até tem uma instrução da CVM que determine, por exemplo, o EBITDA que você faça, deixa fora da demonstração financeira, mas no relatório da administração precisa reconciliar para a linha mais comparável da demonstração do resultado. Aqui é mais ou menos o mesmo conceito, só que normalmente costuma ter mais medidas de desempenho da administração, né? Então, tem que não só reconciliar, e aí o grande problema do custo aqui, também tem que tentar tratar de qual que é o efeito tributário, qual é a participação dos minoritários em todos esses itens de reconciliação, e aí, de fato, começa a complicar um pouco, especialmente se você tiver que fazer isso, por exemplo, como está na proposta, também nas demonstrações financeiras intermediárias. Então, os preparadores acham que isso pode aumentar os custos e também entendem, já que é assim, que também poderia a proposta incluir medidas de balanço, fluxo de caixa, porque nesse momento as medidas são só de desempenho, só de resultado. E o último tema que eu gostaria de abordar é o IAS 7, demonstração do fluxo de caixa. O mais relevante da proposta é a remoção que hoje a gente tem no IAS 7, da opção de classificar fluxo de caixa de dividendos e juros entre atividades operacionais e de financiamento ou investimento, dependendo se é pagamento ou recebimento. Os usuários apoiam a ideia, em resumo, acham que isso vai trazer maior comparabilidade, por óbvio, né, por conta da remoção das opções. Já os preparadores, embora eles apoiem a proposta, eles entendem que gostariam de ver uma revisão mais ampla do IAS 7 antes de começar a promover mudanças pontuais. Além disso, eles também cobraram um pouco mais de esclarecimento sobre as mudanças quando a empresa, por exemplo, tem mais de um negócio principal. E aí fica um pouquinho mais complicado, porque você poderia ter que avançar aí no operacional ou atividade de financiamento, vai depender, ou investimento, né? Bom, com isso eu termino a minha apresentação, eu agradeço a atenção, me coloco à disposição e passo a palavra novamente aí para o meu grande amigo Ardito. Obrigado, Tadeu, parabéns pela apresentação. É sempre importante a gente interagir num momento como esse, para entender exatamente o que está escrito no Exposure Draft ou na própria norma. Sei que muito do que você falou hoje você já cobriu naqueles webinars que você fez, pelo menos 3, eu participei de 2 deles, foram excelentes, e é importante a gente entender o que é que está por trás, né, da tomada de decisão. Só um esclarecimento antes de passar para o Paulo Roberto da CVM, quem pintou esses quadros que vocês veem aí atrás foi o próprio Tadeu Sendão, que me presenteou quando eu fui para o IASB. Vocês percebem na tela um QR Code ali, se vocês quiserem ter acesso a um artigo técnico específico desse tema, é só gravarem ali o QR Code que vocês poderão acessar. Bom, com isso, eu vou passar para o Paulo Roberto da CVM. Paulo, bem-vindo ao painel. Por favor, divida com a gente a sua visão sobre esse tema, o que você percebe de desafios, de benefícios. O palco é todo seu. Por favor, Paulo, obrigado. Acho que está no mudo, Paulo.
Bom dia a todos. Eu gostaria... Obrigado, Ardito, Tadeu, Murilo, que virá na sequência. Agradecer o Haroldo e os demais organizadores do evento pelo convite. E declarar a importância que a gente está dando a esse ED, né? Foi bastante discutido por nós lá na CVM, pela área técnica, não é? E ele se coaduna muito, e aí eu vou me apropriar do contexto das falas, tanto do presidente Marcelo, né, presidente da CVM, no painel anterior também, que foi comentado principalmente pelo Eduardo Flores, né, e também agora que foi comentado pelo Tadeu, é uma questão que se alinha muito, né, ao mandato da CVM, como ela age, né, nesse sentido, que é a questão da informação disponibilizada ao investidor, ao usuário. Então, isso daí, de um modo geral, isso é tocado e tangenciado, e aí eu destaco que nesse documento que estamos discutindo aqui, esse ED, de Demonstrações Financeiras Primárias, o Tadeu já está no documento, né, e sempre fala isso, né, ele foi um novo direcionamento, vamos chamar assim, do IASM, no sentido de ouvir quem analisa as informações, né, os usuários das informações. E para nós, regulador do mercado de capitais, esse é o nosso agente, né? E aí é importante dizer que esse objeto nosso de preocupação, vamos chamar assim, de atenção, que são esses usuários das informações, nós não tutelamos ele. Nós não fazemos julgamento das decisões dele. Não, as decisões são dele. O que a gente tutela é a informação disponibilizada para ele. Daí, e se coaduna perfeitamente com o nosso mandato legal, que nós somos regulador informacional e de conduta, tá? Então, daí você já extrai logo a nossa forma de atuar, né? E qual é o nosso objetivo? É zelar que toda e qualquer informação disponibilizada no mercado, informação relevante disponibilizada ao mercado, né, seja efetuada de forma e essa informação seja fidedigna, tempestiva e disponibilizada equitativamente, de forma a evitar a assimetria informacional e, por consequência, né, permitir, né, essas informações oportunas, relevantes, fidedignas e oportunas, uma justa formação de preço dos ativos negociados no mercado, né? Então, esse coaduna, então, eu escutando, e o prazer de escutar todos esses palestrantes que me antecederam, né, e a palavra do presidente Marcelo me chamou muita atenção essa questão central, que é o cuidar do usuário, não o cuidar do usuário pessoa, né, enquanto ser humano, né, mas assim, na disponibilização dos insumos para ele tomar decisão. Tá? Ou seja, informacional, que alinha perfeitamente com o atuar da CVM, e é muito importante, a meu ver, que essa orientação dada nesse ED pelo IASM, no sentido de ouvir esses usuários, né? Isso eu acho que foi uma medida muito importante.
Bom, enfim, agora entrando na apresentação... desculpa, estou passando... podia passar o slide, por favor? Primeiro, o disclaimer que a gente sempre dá, né, que as opiniões aqui são de minha inteira responsabilidade, né, não representa necessariamente entendimento da CVM, né, então esse disclaimer a gente precisa sempre dar, para que aí também tem um lado positivo, nos dá liberdade para externar o nosso pensar, né, enquanto técnico. Então, está dada a mensagem. Por favor, o próximo slide. Próximo slide, por favor. Vocês me ouvem? Sim. O próximo slide, por favor. Bom, deixa eu ver aqui. Tá, é esse slide. Perdão, eu estava no outro painel, não estava vendo. Primeiro ponto aqui, e que já foi alguns pontos até tocados pelo Tadeu, se refere a possíveis conflitos, né, com a Lei 6.404 e regulações outras da CVM. Já foi citado nominalmente a 527, né, e falo mais adiante, e também a Lei 6.404, né, que tem uma série de prescrições, né, em termos de previsão de apresentação, principalmente, vamos focar principalmente nessa previsão de apresentação, e aí focando lá na demonstração do resultado, está lá no artigo 187, né, da Lei 6.404, né, já chama a atenção de algumas delas, né, mas destaco antes o seguinte ponto, né, a questão de ter normas contábeis em lei, né, seja de reconhecimento, mensuração e ou divulgação, né, tem, como tudo na vida, prós e contras, né? O primeiro grande benefício é que ela tem um efeito propagador muito grande na largada, ou seja, você institui a lei, ela se torna obrigatória a partir de uma data e ponto, vamos aplicá-la. Então, isso daí é um efeito maravilhoso e imediato. Depois vem a parte que já não é tão positiva, que num ambiente nosso, né? É um ambiente econômico, é um ambiente de incerteza, de modificações constantes, de eventos novos que vão surgindo a cada momento, né? E cada vez mais com a evolução tecnológica, eles vão se tornando cada vez mais presentes. Da contabilidade que se propõe a retratar esses eventos relevantes com fidedignidade nesse ambiente de incerteza, né, é sempre, óbvio, necessário que você tenha novas políticas, novos procedimentos, novos eventos econômicos que não eram previstos anteriormente, ou seja, que geraria uma atualização permanente dessa norma estabelecida em lei, essa estrutura contábil estabelecida em lei, né? E a gente sabe que os processos legislativos nem sempre andam na mesma velocidade que as alterações do mercado. Portanto, no momento seguinte, acaba sendo uma trava e pode gerar esses potenciais conflitos. Também destacando logo de largada, que, em princípio, né, é nosso entendimento, né, é meu entendimento, né, falando aqui do entendimento meu, né, que o artigo 177, lá no parágrafo 5º, já dá um certo conforto, tá? Da Lei 6.404, um certo conforto quando diz que as normas emanadas pela CVM têm que observar
às normas, tem que ser convergente às normas internacionais de contabilidade. Tá? Então, isso daí já dá um certo conforto, mas sempre existe e sempre é explorado, quando nós estamos analisando questões e em debate com empresas, né, sempre é arguído que conflito com a Lei 6.404. Bom, isso acho que já acontece hoje, tá? E continuará acontecendo. Não vejo uma solução a curto prazo. Então, o que a gente vai sempre objetivar, pelo menos é assim que eu penso, é achar esse ponto de equilíbrio aí, ou seja, de ser convergente com a norma internacional e causar o menor dano possível, dano talvez não seja a melhor expressão, o menor conflito possível à estrutura hoje existente no Brasil. Tá? Mas eu acredito que a nossa capacidade de adaptação superará tudo. Né? Então, agora falando especificamente, aí é bem objetivo, né? Pode ser arguído, por exemplo, a questão da categoria operacional de financiamento no ED, né? O artigo 187 determina lá despesa financeira na categoria operacional, né? E o ED já prevê diferente, né? Uma questão interessante, né, é o CPC 12, né, que admite a apresentação de receita financeira, que a gente chamava lá receita financeira comercial, lá na época, antes até o CPC 12, né, da época da correção integral, né, na categoria operacional, e mais ainda, aí, até aproveitando a fala do Tadeu, na linha correspondente, era lá em cima, no grupo de receitas, tá? A alocação dessa receita financeira lá em cima, desde que ela fizesse parte dos seus negócios, né? Ou seja, você vende, mas também concede um financiamento, e esse financiamento é relevante nesse preço, nessa formação de preço. Então, faz parte lá da sua atividade operacional principal. E é interessante observar que o ED também exige, né, essa classificação de receitas e despesa financeira, desde que comprovado, né, que a atividade de financiamento ao cliente é parte da sua atividade operacional. Então, é mais uma observação em relação a isso. Tá? O próximo slide, por favor. Próximo slide. Bom, não, o anterior, por favor. Tem algum antes desse? Agora eu fiquei em dúvida. Você vai começar a falar de Management Performance, não vai? Ah, tá. Sim, então é Management Performance. Aí, tá no slide certo. Yeah. Ah, tá. Bom, até o Tadeu já tinha comentado isso, a questão da nossa instrução 527, que foi elaborada lá em 2012, né? Ela traz os requerimentos, ela tratou especificamente do EBITDA, né? Fato esse que a norma do IFRS é mais abrangente, ela não delimita a esse indicador, né? Ela trabalha com uma forma bem mais abrangente, mas tem e a questão dele trazer para a nota explicativa, ao passo que nós colocávamos isso fora da demonstração, a nossa instrução. Agora tem coisas similares, né? Que na nossa norma foi o que a gente estabeleceu como faça e explique e concilie, tá certo? Ou seja,
Você quer apresentar um indicador? Quero. Ele é importante, é uma medida de desempenho que você se comunica com o mercado, nos seus press releases, etc, etc. Sim. Então, faça, mas faça fora da contabilidade, essa é a grande diferença, mas explique e concilie, né? Então, é muito similar ao pleito, né? E aí, no sentido abrangente do que está sendo sugerido pelo Exposure Draft, né? A questão de ser fora ou dentro é uma questão filosófica, tá? E que, em termos operacionais, e sendo prático, como eu gosto de ser, não vai ser grande dificuldade. Se assim for estabelecido, vai passar a integrar uma nota explicativa. É uma visão pessoal, tá? Isso vai ser discutido internamente, é claro, mas não vejo grande complexidade, né? É mais nesse ponto, né? O próximo slide, por favor. Se eu pudesse falar ainda de outras questões aqui, bem rapidamente, né? A questão de receitas e despesas não usuais, né? Apresentada em nota explicativa, como o Tadeu já falou, olhando para frente, tá certo? E aí me permite uns parênteses, né? Que com o passar do tempo, né? O tempo nos traz muito aprendizado, né? A gente vê discussões agora, e isso daí eu gostaria de chamar a atenção, dessa visão, esse foco na demonstração do resultado, né? Principalmente motivada por pleitos e em observar o usuário da informação. Isso daí me recorda muito que aqui na nossa cultura brasileira, antes dos IFRS, a demonstração financeira de resultado sempre foi a demonstração de maior atenção que nós dávamos. E até um princípio básico, que era a confrontação da receita com a despesa e os períodos contábeis, era um mandamento para nós contadores, tá certo? E direcionava uma série de políticas contábeis, tá? E com a adoção do IFRS, esse foco muda para o balanço, né? A demonstração do resultado, não desmerecendo ela, mas é como consequência da mensuração de ativos e passivos, né? Para explicar a variação do patrimônio líquido, aí é destacado das operações do sócio na qualidade de acionista, né? Então, assim, eu diria, perdeu um pouco o status da demonstração do resultado. Não a importância, né? Mas aqui, para nós aqui, pelo menos para mim, brasileiro, e desde aquela época, onde a demonstração do resultado era o nosso objeto muito forte de análise, até por questões tributárias também, tá? É uma satisfação retornar essa visão da demonstração do resultado, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque essas receitas e despesas não usuais, a gente já discute isso há tantos anos, desde lá de trás, né? Que a gente tinha um grupo na demonstração do resultado de receita e despesa não operacionais, né? Que, independente das especificidades, né, ela visava você tirar do operacional aqueles eventos que são pontuais, não recorrentes, que não se espera que vai ocorrer para frente. Então, isso daí não representa grande novidade para nós, né? A grande questão é que ele não vai estar destacado dentro da demonstração, vai estar apresentado na nota explicativa. Essa questão seguinte, aí, a classificação de receita e despesa de caixa equivalente de caixa em atividade de financiamento, é uma mudança que gera, tecnicamente, uma série de discussões. Mas, se isso daí é para o bem de todos e felicidade geral da nação, não vejo grande dificuldade também disso, não, né? Eu teria uma série de argumentos que isso daí deveria ser atividade de investimento, né? E outras questões, ou até atividade operacional, né? Se o resultado dessa, por exemplo, uma aplicação financeira desse excedente de caixa temporário entre descasamento, entre fluxo de caixa operacional de entrada e de saída, que você, o gestor diligente, tem que aplicar, né, esse recurso para manutenção, né, do capital investido, daquele excesso, né, não ter perda financeira, que isso daí
Também tem defesa para ser até no operacional. Bom, mas independente disso, essas discussões técnicas vão existir sempre, mas é um ponto que a gente vai precisar se adaptar. A questão de coligadas e joint ventures, integrais e não integrais, nas demonstrações financeiras, eu até vejo com bons olhos essa questão dessa identificação, não vejo problema, pelo contrário, na época que fui preparador, gerencialmente, internamente da empresa, me era cobrado sempre essa informação destacada, então não é surpresa para mim, e eu acho até interessante. A grande questão aí é a visão das demonstrações financeiras individuais, né? Que esse é um problema eterno, esse ED não atrai isso pela primeira vez. A gente tem esse problema aqui no Brasil, que nós temos aqui essa prioridade das demonstrações financeiras individuais, e sempre tem essa discussão, que aí esse olhar para o consolidado, né? E tem sempre essa questão aqui na demonstração financeira individual, e que não nos ouça o regulador internacional, a gente também tem esse problema de equivalência patrimonial para joint operation aqui no Brasil, tá? Que aquelas que são formalmente constituídas, tá? Que mais o regulador internacional não está escutando, não, nem os auditores, tá? Então, esse é um outro ponto que eu destaco, né, que a gente vai precisar fazer os ajustes necessários. E um ponto final aqui é a questão do set de demonstrações financeiras, o conjunto de demonstrações financeiras. A gente pode entendê-los como sendo as demonstrações financeiras mínimas. Por que dessa pergunta? É porque a gente já teve esse problema originalmente, quando a gente convergiu, em função da nossa demonstração do valor adicionado, né? Então, lá atrás já teve discussão se a gente estaria ou não em acordo com o IFRS, por ter uma demonstração aqui exigida legalmente, né, que estava fora do conjunto das demonstrações previstas pelo IASB. Então, a gente sempre interpretou isso, que aquele é o conjunto de demonstrações mínimos, né? Você não fica impedido de apresentar demonstrações adicionais, desde que não conflitem, né? Não exista conflito, né? Essa sempre foi a nossa visão. O próximo slide, por favor. Esse daqui, antes do obrigado, já está na hora, não sei, Haroldo. Eu acho muito importante, isso daí na visão do regulador, de novo, a gente aprimorar cada vez mais a nossa atuação conjunta, né? E aí eu estou falando aqui da CVM, do CPC, do Conselho Federal de Contabilidade, em linha com o IASB, para a gente fazer uma sintonia fina cada vez maior do dual process, né, do processo desde da elaboração da norma, onde a gente participa, né, todos participam das audiências, enviando cartas, comentários, etc., até a internalização final aqui no nosso ambiente, de forma, e aí se apropriando também da fala do Marcelo, né, lá no início da abertura, nos apropriando... Paulo, sim. Acho que você não está no chat, a gente já esgotou faz tempo. Por favor, se você puder passar. Bom, então, só para finalizar, eu nem vi. E para diminuir esse delay entre a emissão da norma lá pelo IASB e a nossa internalização. Era essa só a mensagem final. Obrigado e desculpa que eu estava no outro painel. Tá. Obrigado a todos, bom dia. Obrigado, Paulo Roberto. Excelente apresentação. É sempre importante a gente entender qual a visão do regulador, né? Além de todos os elementos que você passou, esse fechamento da necessidade de a gente estar interagindo desde o início
da elaboração do discussion paper, passando pelo exposure draft, todo esse dual process até chegar na implementação final, é extremamente importante, porque depois que a norma saiu, não tem outra coisa a fazer senão implementá-la. Então, com isso, eu trago o Murilo da Petrobras para passar um pouco da visão dele sobre o processo da emissão dessa nova norma. Por favor, Murilo. Está falando, mas eu acho que está no mudo, hein? Oi, desculpa, gente. Interessante, deixa eu projetar aqui. E o interessante... A minha apresentação aparece? Sim, a apresentação está aparecendo, sim. Ok. O interessante é que eu faço isso frequentemente no trabalho também, desculpa. Não, mas o que eu estava falando é que é um prazer participar do evento, é a primeira vez que eu participo do Seminário Internacional do CPC e fico muito feliz de estar nesse painel junto com o Ardito, o Tadeu e o Paulo. E o que eu vou apresentar aqui sai um pouquinho da minha zona de conforto, porque normalmente eu falo de mais requerimentos normativos e dessa vez eu resolvi fazer uma apresentação tentando analisar o processo de audiência. Alô? Acho que eu estou escutando um som no fundo. Bom, então eu trouxe... Você mutou você mesmo, Murilo. Aí. Ok. Então... então eu resolvi trazer uma apresentação em que eu vou fazer uma análise quantitativa da participação brasileira na audiência pública do Exposure Draft sobre General Presentation and Disclosure. Então, assim, só alguns disclaimers, essa análise e essa apresentação, elas refletem meus pontos de vista, não são pontos de vista de nenhuma entidade da qual eu participo. E a análise ela foi preparada com alguns julgamentos meus e que podem ter um erro ou outro, mas acho que, no geral, não deve ter nada de grave que possa afetar as conclusões. Então, a ideia aqui no iniciozinho é falar um pouco do contexto dessa audiência. Ela teve um prazo de 9 meses e meio, aproximadamente, então foi uma audiência com um prazo bem razoável. Houve uma extensãozinha por causa da pandemia, então o prazo ele originalmente acabava um pouco antes, mas foi estendido. E foi como o Ardito ressaltou logo no início do painel. É um assunto que essencialmente afeta todo mundo. Então, a estrutura da DRE, agregação e desagregação, análise de despesas operacionais, receitas e despesas não usuais e Management Performance Measures são coisas que afetam todo mundo e tem um aspecto com alguma controvérsia que dificilmente daria para dizer que pessoas que trabalham com contabilidade, analisando, ou preparando, ou auditando, que não teriam um interesse com o resultado final desse processo de elaboração dessa norma. Aqui no Brasil, o que eu identifiquei foi a ocorrência de 3 webinars do IASB em português, conduzidos pelo Tadeu, ocorreram em março, em junho e em agosto. Nós tivemos uma mesa redonda virtual do CPC em março de 2020. Tivemos 2 reuniões de outreach com o Tadeu participou e participaram também pessoas do staff técnico do IASB. Uma foi com o CPC e outra com a Abrasca. E, além da audiência pública,
houve também um processo de fieldwork, em que empresas foram convidadas a participar de uma simulação da implementação da norma, ou da proposta de norma, para extrair daí conclusões sobre a dificuldade de se fazer isso, se seria algo muito difícil ou não, e as associadas da Abrasca foram convidadas a participar desse processo também. E aqui eu queria aproveitar também para fazer um elogio. Eu acompanhei bastante o trabalho realizado pela Abrasca na promoção dessa audiência pública, e eu acho que o pessoal de lá está de parabéns. Eles investiram bastante tempo. Então, a ideia aqui é mostrar, olha, teve um investimento bom, comparando com outras audiências que eu vi em um passado recente. Essa audiência ela teve um investimento assim, razoavelmente bom. Houve um prazo bom de duração aqui da audiência para que todos pudessem ter oportunidade de participar, e era um assunto que é quase que um denominador comum para todo mundo. Então, isso tudo, para mim, era um contexto que me pareceu interessante para analisar. Ou seja, uma vez que a gente tem tudo isso, qual foi o nosso resultado? O que a gente teve a partir daí? Então, a gente tem aqui... Eu espero que esteja aparecendo, porque eu, pelo visto, estou tendo alguns problemas técnicos, mas a gente tem nesse slide uma segregação das cartas comentárias enviadas do Brasil. Foram 9 cartas comentários. Nós tivemos uma carta enviada por uma pessoa. Murilo, tá aparecendo a introdução, o slide da introdução. Murilo, é melhor a gente rodar pela central, você só avisa quando você quiser que passe. Não, eu acho que agora eu consegui aqui. Ok. Aparece detalhamento de comentários enviados do Brasil? Sim, 9 cartas, sim. Ok, desculpa, pessoal. Então, a gente tem aqui 9 cartas que foram enviadas do Brasil, segregadas dessa maneira. Foram uma carta enviada por uma pessoa, 2 cartas enviadas aqui por uma categoria que eu chamei de reguladores e normatizadores, 2 cartas enviadas por instituições acadêmicas de renome aqui do Brasil. Tivemos também 2 cartas enviadas por associações, uma carta enviada por uma empresa e uma carta enviada por uma categoria que eu separei aqui de firma de contabilidade. E aí, como que essas 9 cartas se encaixam no processo de audiência pública como um todo? No total, nós tivemos 215 cartas sendo enviadas para o IASB nessa audiência pública. E as nossas 9 cartas nos colocam em 7º lugar, se a gente for olhar para o conjuntão de todas as cartas que foram enviadas. Tá? Eu não vou parar muito tempo aqui nesse gráfico, porque aqui, de imediato, eu queria chamar a atenção para o fato de que ele contém aqui cartas de uma categoria que eu chamaria de mundial e uma outra que eu chamaria de desconhecida. Mas só pontuar rapidamente que essa 7ª posição significa que nós tivemos aqui cartas enviadas de 6 origens, 6 regiões diferentes, ou seja, de onde vieram cartas em maior quantidade do que aquilo que nós enviamos do Brasil. Olhando essas categorias mundial e desconhecida que eu mencionei, o que tem dentro disso? Muito rapidamente, tá? A desconhecida foram basicamente indivíduos. É comum termos indivíduos enviando cartas para o IASB, muitas vezes através de e-mails, e não foi possível para mim identificar ali a origem das pessoas que enviaram essas cartas. E aqui, quando a gente fala de mundial, são entidades e organismos que realmente têm uma natureza internacional, que eu não consigo atribuir a um país específico. E isso inclui aqui firmas de contabilidade que consolidam comentários vindas de suas filiais e firmas associadas em diferentes lugares do mundo, associações que têm uma composição razoavelmente aqui bem composta, né, de variada, e reguladores e normatizadores também internacionais. Isso deu um total de 27 cartas. Eu vou tirar essas 27 cartas da análise, e aí a gente cai na 5ª posição com as nossas 9 cartas, só que ainda aqui nesse gráfico eu tenho Europa
eu tenho Ásia e Oceania e eu tenho América Latina. E a ideia aqui da apresentação, da análise, era focar principalmente numa comparação nossa com outros países. Então, eu vou também remover daqui do grupo essas regiões. Mas antes de remover, só brevemente, mostrar o que a gente tem aqui desses grupos. Foram 17 cartas. A América Latina enviou uma carta, Ásia e Oceania também uma carta, ambas de entidades que representam reguladores e normatizadores dessas regiões. E aqui da Europa a gente tem 3 cartas de uma categoria semelhante, de reguladores e normatizadores, 10 cartas de associações europeias e 2 cartas que eu chamei de mídia especializada. Pareceu ser algo mais relacionado com uma parte de mídia. E a gente vê aqui facilmente uma discrepância. Em parte isso pode ser talvez explicado pelo fato de que a União Europeia ela é um bloco com uma integração em diversos outros campos, que não apenas no contábil, e isso pode talvez estar refletindo aqui nessa quantidade maior de cartas enviadas por eles. Então, aqui dentro a gente tem, dessas associações europeias, a gente tem uma composição também bem variada, com associações de contabilistas, usuários de demonstrações contábeis. Eu queria chamar a atenção aqui para essa categoria de usuários, porque isso vai se repetir um pouco mais à frente. Então, a gente tem aqui da Europa vindo 2 cartas de associações de usuários de demonstrações contábeis. Também aqui de preparadores. Preparadores aqui é uma categoria mais genérica, que eu não consegui identificar a indústria ou o setor específico, mas temos também da seguro, temos de imobiliário e temos... esse aqui, se não me engano, não, esse aqui são os preparadores. Ok. E financeiro, que é o laranja. Tirando, então, esses blocos, o que a gente tem agora é essa distribuição. Tá? Isso aqui representa 171 cartas daquele total de 215 cartas que o IASB recebeu no processo de audiência pública. Olhando aqui, sem fazer análises muito complexas, mas olhando aqui para as cores do negócio, dá para perceber que a gente tem uma presença maior aqui de cartas enviadas, independentemente aqui da origem, ou seja, todos eles, mais ou menos, têm um envio maior de cartas por parte de empresas e de associações. E eu vou querer analisar aqui, eu vou analisar esses números das cartas enviadas por empresas e associações, mas antes disso, eu queria olhar separadamente esses demais grupos aqui que são um pouco mais pulverizados, tá? Então, vamos lá. Tá. O que a gente tem aqui são 46 cartas que foram enviadas de países e que não envolvem, a princípio, preparadores e associações. Então, a gente tem analistas, firmas de contabilidade, academia, reguladores e normatizadores e pessoas físicas que enviaram suas cartas também. E aí, quando eu montei esse gráfico, na verdade, não estava nem com expectativa, mas fiquei com tive uma surpresa feliz aqui, porque vi que a gente ficou em primeiro lugar em número de cartas enviadas para o IASB nesse grupo aqui, que não inclui associações e empresas. Então, isso é reflexo da participação que a gente teve, daquelas entidades que eu mencionei no início, eu fiquei muito feliz de ver essa posição nossa relativamente aos demais países aqui. E só uma ressalva, gente, essa análise ela é puramente quantitativa, então eu não fiz nenhum tipo de julgamento em relação à qualidade das cartas e a pertinência dos comentários que foram feitos. Eu simplesmente parti do pressuposto que há um valor informacional em uma análise da quantidade que foi de cartas que foram enviadas, para a gente poder tentar traçar a partir daí um nível de participação de cada país. Essa foi a ideia. Então, estamos aqui, pelo menos nessa categoria, em primeiro lugar,
comparando com outros países. E aí, quando a gente vem para empresas e associações, nós estamos falando aqui de 125 cartas, tá? A distribuição ficou dessa maneira. Nós ficamos em 9º lugar, junto com Suécia, Suíça, Espanha, China e Índia. E tivemos aqui 8 países na nossa frente. Dá para ver que Reino Unido teve uma participação muito grande. Alemanha também, uma participação muito grande. Na verdade, se a gente olha para esse gráfico em pizza aqui que eu coloquei para ajudar a perceber melhor essas discrepâncias nas participações, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 países compondo praticamente metade das cartas enviadas desse grupo aqui, dessas 125 cartas. Em primeiro lugar, Reino Unido, depois Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Japão e França. E a gente vem mais ou menos aqui, assim. Então, eu vou querer separar aqui empresas de associações, para ver o que eu extraio de conclusão sobre a nossa participação. Aqui, olhando apenas para associações nacionais que enviaram cartas ao IASB, nós tivemos um total de 68 cartas, e as associações aqui, elas são de diferentes nichos, tá? Temos de usuários, seguro, preparadores, que é aquela categoria que eu não consegui encaixar em nada, mas que são de alguma forma, preparadores de demonstrações financeiras, industrial, imobiliário, financeiro e contabilista. Então, uma coisa que eu queria apontar aqui nesse gráfico das associações que enviaram é que há uma presença de usuários que a gente não encontra participando isoladamente. Então, ainda que a gente não veja usuários, e aí eu faço uma ressalva também, porque se eventualmente alguma instituição financeira participou mais como usuária do que como preparadora, eu não capturei isso porque enquadrei como um preparador de demonstrações financeiras do setor financeiro. Mas, tirando essa hipótese de ter alguém que seria um usuário, a gente tem mais a participação dos usuários na forma de associações, através de associações. Aí, principalmente aqui da Europa. Então, dá para ver aqui que Reino Unido, França, Irlanda, Holanda, Bélgica, Espanha, e tem aqui uma associação de usuários do Japão também. Olhando separadamente aqui dá para ver também que tem uma participação forte de associações de contabilistas, tá? E separando esses dois grupos, contabilistas do restante, e tirando usuários da conta, eu separei aqui nos gráficos em pizza apenas preparadores e somente contabilistas. Não me pareceu, olhando para associações de preparadores, cartas enviadas por associações para preparadores, que houvesse uma preponderância muito grande de um país ou de outro. Óbvio, o Reino Unido está um pouco mais à frente, junto com o Japão, mas não é aquela situação em que dá para dizer que a coisa é extremamente desequilibrada. E o mesmo aparenta ocorrer aqui na categoria de associações de contabilistas. Então, a gente tem uma participação maior dos Estados Unidos. Aqui é interessante porque os boards de contabilidade de diferentes estados dos Estados Unidos enviam cartas também, e isso aumenta um pouco a participação dentro dessa categoria, porque considerei as cartas enviadas por esses boards dentro dessa categoria, e ajudou a colocar os Estados Unidos na frente. Mas dá para ver que não é uma coisa em que tem uma dominância de uma região ou de um país. E aí vamos chegar na parte que me interessou bastante quando eu fiz a análise, que foi a dos preparadores das empresas. Então, olhando cartas enviadas por empresas de diferentes países, foram 51 cartas, 35 dessas 51 cartas vieram da Europa. Ok? E a distribuição ficou dessa maneira. Nós estamos aqui com uma carta enviada do Brasil em sétimo lugar. E com cartas enviadas por 13 outros países, a mais do que o que a gente enviou. Em primeiro lugar, a Alemanha, com 11 cartas enviadas, depois Reino Unido, depois Canadá, França, e dá para ver aqui que aqui, para mim, pareceu haver, sim, um desequilíbrio. Então, a gente tem aqui praticamente 3 países
que compõe quase a metade das cartas, do total de cartas enviadas por empresas para o IASB, e a gente aparece aqui nessa parte da pizza que é bem fininha. Então, isso me chamou a atenção. Era algo que eu gostaria de compartilhar com todos aqui. E a partir desses números... Murilo, desculpa, Murilo, a gente está acabando o tempo. Se você puder fechar para a gente passar as perguntas, te agradeço. Obrigado. Então, a partir disso tudo, quais foram as conclusões? Houve pouca participação direta de preparadores do Brasil relativamente a outros países. Eu não identifiquei participação direta de usuários ou de associações de usuários do Brasil. E houve participação majoritária de preparadores da Europa, uma significativa participação direta de preparadores do Canadá e uma expressiva participação direta de associações de usuários da Europa. E aí eu queria deixar aqui 3 perguntas para reflexão. A primeira é se a gente está satisfeito com esse patamar nosso de participação. Se nós não estivermos satisfeitos com isso, o que leva a esse patamar? Talvez seja algo que a gente precise parar para analisar, para ver por que nós estamos com um patamar, pelo menos nessa categoria, relativamente inferior a outros países, e como que a gente pode alterar esse patamar. Também é algo que a gente pode se perguntar, para ver se a gente consegue modificar isso no futuro. É isso, gente. Eu passei alguns segundos no meu tempo. Obrigado. Obrigado, Murilo. Parabéns pela apresentação. Obrigado pelas informações, pela pesquisa que você fez, muito rica em detalhes e traz informações para a nossa reflexão quanto à nossa participação. A gente tem pouquíssimo tempo aqui para abrir para as perguntas. Fazer uma pergunta só para o Paulo Roberto, que foi da Adriana Caetano. A pergunta é a seguinte, Paulo Roberto: quais são as maiores preocupações que vocês percebem no ED? Se tem alguma coisa que ressalta mais, eu sei que você passou os elementos que vocês observaram e tudo mais, mas se tem alguma coisa que você gostaria de detalhar ou ressaltar de preocupações do ED? Não, a primeira que eu falei, mas vou reforçar, é sempre a possibilidade de arguir que tem conflito com a Lei 6.404. Ok? Essa daí... E a gente já vive isso hoje, né? Talvez possa ter, até no primeiro momento, um aumento dessa arguição, tá certo? Eu falo até hoje, até na Lei 6.404 começa lá com a receita bruta, tá certo? E a gente já não aplica isso há muito tempo. Então, o artigo 187 que eu estou falando. Então, daí você já vê que então, não é muita novidade. Em termos operacionais, assim como os preparadores, as empresas, que quando você mexe em estrutura, né, você precisa parametrizar, né, customizar, às vezes relatórios, etc. Isso dá trabalho. Dá também para a CVM, tá certo? E para a Bovespa, para a B3, né, porque a gente tem informações estruturadas. A gente recebe DFP, recebe ITR, recebe formulário de referência, e isso tudo por trás, né, tem uma máscara, né, com grupo de contas, tal, que direciona. Então a gente vai precisar adaptar isso tudo, né? Em termos normativos, a questão da 527, que eu já falei também, a gente vai precisar dar uma roupagem, se caminhar dessa forma para apresentação dentro da nota explicativa, tá certo? Então, alinhado com o que o IASB vier a definir, né, ao final, né? Esses são os principais pontos, porque tecnicamente, a opinião pessoal minha é que eu gosto muito desse ED, né? Tem crítica aqui, outra sugestão ali, então, mas é bem pertinente, né? E sempre a questão da demonstração financeira individual, que é nosso eterno problema junto ao IASB, e não tem julgamento de valor. O foco do IASB é a demonstração consolidada, e a gente aqui tem, culturalmente, né, a visão das demonstrações individuais como mais relevantes, eu vou chamar assim, desculpa aí o julgamento, não é aqui a opinião pessoal, né, mas é muito utilizada para fins tributários, de distribuição de dividendos, etc., e aí por aí vamos, né? Então, esses são os principais problemas que podem vir a ocorrer, mas nada diferente do que já é hoje, tá? De repente, no primeiro momento, aumenta o grau, mas
depois acredito que sou otimista e as coisas voltam ao seu lugar, né? É isso que eu penso. Muito bom. Muito obrigado, Paulo Roberto. Na verdade, tema super atual, super relevante, que impacta todo mundo. Se a gente pudesse, a gente ficaria o dia inteiro aqui debatendo, porque tem muita coisa interessante. Ficaram perguntas que depois o CPC vai encaminhar a resposta. Eu tinha mais uma pergunta para fazer, pelo menos para cada um dos palestrantes, mas o tempo não vai permitir. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, meu grande amigo Tadeu. Obrigado por estar conosco. Obrigado, Murilo. Excelente apresentação, rica em detalhes e informações para a gente refletir a respeito. Paulo Roberto, muito obrigado pela sua visão. É sempre importante a gente também saber como é que o regulador pensa, para a gente poder interagir com a nossa realidade aqui. Passo de volta, então, para o Haroldo. Haroldo, obrigado. Um abraço. Bom final de evento.